Glória a Deus. Se isso faz sentido na tua vida, querido, diga aleluia, né? Só abaixa para mim, Everton, por favor, o fundo, tá? Querido, nós estamos numa série, na terceira mensagem, sobre finanças no reino de Deus, e isso tem feito grandes coisas na nossa vida, é um divisor de águas. Às vezes a gente não tem noção de quanto as finanças é uma coisa espiritual, né? Deus, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós, mas uma das áreas que de verdade nós temos muitas dificuldades de entrega, e Jesus, ele foi muito categórico nisso, ele falou muitas vezes, ele falou mais de finanças do que qualquer outro assunto na Bíblia, do que amor, do que salvação, do que perdão, sabe, do que arrependimento. Jesus, ele falou mais de finanças do que qualquer outro assunto. Então por quê? Porque tem uma importância, e finanças é uma coisa que muitos, a maioria, colocam o coração, administram de uma forma errada, pensam de uma forma errada. Então nós precisamos aprender. Talvez você está nos assistindo pela primeira vez, ou você está aqui pela primeira vez, está pegando a mensagem aqui pela terceira mensagem, não está entendendo o que está acontecendo. Volta lá no YouTube, lá tem as mensagens gravadas, vai entender o que esse assunto quer fazer na tua vida, o que ele quer transformar, o que Deus está movendo aqui no nosso meio. Eu tenho alguns testemunhos já para dizer sobre as finanças, né? Pessoas aqui começaram a enxergar isso e fazer de uma forma certa, e elas começaram a receber, sabe, de uma forma sobrenatural. Na última mensagem nós fizemos uma oferta no final, quebrando o espírito de Mamon, dizendo para Mamon, você não controla a nossa vida. E quem é Mamon, nós já vamos falar mais um pouquinho, vamos dar uma relembrada aqui. Porém, eu quero só dar um testemunho do seu Jorge. Ele estava ali, a Patrícia, levanta a mão, seu Jorge, aí, para as pessoas verem, amém? E ele estava ali, ele já tinha preparado a oferta dele, e aí ele ouviu do Senhor um valor a mais, e ele pensou assim: Senhor, é isso, eu vou te dar, não importa o que vai acontecer amanhã, se eu vou ter ou não. E ele pôs a mão, foi lá, refez o envelope dele de oferta e entregou. Na segunda-feira ele recebeu uma bênção do filho dele, uma compra lá bem abençoada, bem recheada, né? Eles contando para mim que tinha tudo que eles gostavam, e o valor da compra era exatamente o valor da oferta que ele colocou aqui, exatamente, sem R$1 a mais, sem R$1 a menos. E eles ouviram de Deus do tipo assim: não é o dinheiro, é a obediência que eu quero ver de vocês, né? Eu quero ver obediência na vida de vocês, amém? Então eu acredito que abra o coração para aquilo que Deus está falando sobre finanças, porque muitas vezes a gente se fecha, muitas vezes a gente fala: eu fiz, eu tentei, a igreja só fala de dinheiro, enfim, tudo isso eu entendo, compreendo o seu posicionamento, mas nós precisamos ensinar, porque há uma verdade nisso aqui. Deus quer que a gente seja livre dessa opressão. Deus não quer que você fique preocupado com o que você vai comprar amanhã, com o que você vai vestir amanhã. Para isso nós precisamos entender como Ele enxerga as finanças, ok? Só recapitulando, querido, nós vamos abrir todos os nossos cursos dizendo o seguinte: nenhum sacrifício é maior que a recompensa que Deus pode nos trazer quando estamos no centro da tua vontade. Então entenda algo, querido: se há um sacrifício que você possa fazer, ou que você está fazendo, se há algo que você está dando resposta para Deus, que você fala: como é difícil, como é sacrificante isso é muito pequeno perto daquilo que Deus irá fazer na sua vida, amém? Desde que você escute a voz dEle, desde que você corresponda a Ele e seja direcionado por Ele. Deus nos direciona, Deus nos mostra caminhos, amém? Só recapitulando, nós falamos na primeira mensagem sobre a mordomia. Então não tem como você ter as finanças suas bem resolvidas se você não sabe o que é mordomia. Mordomia é ser um bom administrador. E do que, querido? Administrador daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Você acredita que Deus colocou coisas sobre a tua vida? Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente olha e a gente não tem a noção do que está ao nosso redor, do que Deus fez, do que Deus colocou sobre nós, do que Deus trouxe na nossa vida. E uma das coisas que nós aprendemos na questão da mordomia é que o Senhor, Ele é dono de tudo. Nós lemos nos Salmos que o céu é do Senhor, a terra é do Senhor, e tudo que existe nela é do Senhor.
E o Senhor, nessa questão, Ele colocou em nossas vidas alguns aspectos. Nós falamos sobre 5 aspectos, que é o talento, tempo, tesouro, relacionamento e influências. São coisas que todos nós aqui temos, não importa qual é a sua classe social, qual a sua condição de vida hoje, o nível de inteligência que você tem, o nível de influência. Todos nós, nesses 5 aspectos, temos uma influência. Deus colocou nas nossas mãos essas coisas, e agora nós temos que ser bons mordomos disso. Entendendo a questão da mordomia, nós entendemos que um bom mordomo, ele tem 4 qualidades. Primeiro, ele entende que tudo é do Senhor. E sabe, querido, quando eu tenho esse entendimento que tudo na minha vida não é meu, é do Senhor, eu tenho certeza que eu tenho um cuidado muito maior, porque a gente cuida mais das coisas dos outros do que da nossa, amém? Glória a Deus. Se você pede algo emprestado, se você tem algo de alguém que você pediu ali, ou você emprestou, você tem uma responsabilidade maior, você tem um cuidado maior. Então, entendendo que tudo que está na sua vida não é teu, mas um Senhor, o nosso Deus, colocou sobre as tuas mãos, para que você cuide de uma forma responsável, de uma forma correta, com muito zelo, com muito carinho, e entendendo isso, você vai ter mais cuidado. E aí talvez você olhe para a tua vida e fale assim, mas o que ele colocou, pastor, sobre a vida? Vamos falar de relacionamento. Ele colocou filhos sobre a tua vida. Você tem filhos? Amém? Então, de que maneira você tem cuidado dos seus filhos? Né? De que maneira você tem mostrado para os seus filhos o Deus que você serve? Será que se teus filhos olhem para você, você já fez essa pergunta? Eu quero que você faça essa pergunta. Imagine teus filhos olhando para você e dependendo da sua resposta, da forma que você cuida das coisas dos céus, da forma que você acredita em Deus, da forma que você serve a Deus, e teus filhos vão falar assim, papai, mamãe, eu amo a Deus porque eu vejo o tanto que o Senhor ama e o quanto que o Senhor o obedece. Será que se dependesse da sua vida, para que teus filhos servissem ao Senhor, eles seriam bons crentes? Porque seus filhos estão vendo tudo na tua casa, na tua vida, no seu dia a dia, a verdade de quem você é. Amém? Então aqui é uma resposta, e a gente pode estar olhando para isso e falar, poxa, eu não estou sendo bom mordomo, ou eu estou sendo bom mordomo disso. Né? Será que teu casamento, você tem cuidado da tua esposa, conforme a palavra de Deus está dizendo que você tem que cuidar? Então, a gente começa a perceber que a mordomia não está dentro só das finanças, querido. Porém, se eu entender ser um bom mordomo, eu não só a minha vida financeira, como o todo na minha vida será transformado, será mudado. Nós vamos ter as mãos de Deus abençoando a gente em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Então, o que você tem feito, né, com essas coisas que Deus colocou sobre você? Está lá na mensagem, vai lá ouvir. Uma outras coisas que nós falamos que é muito importante a gente trazer aqui à nossa memória é a fidelidade no pouco, né? Porque muitas vezes a gente reclama porque não temos muito. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante: a sua fidelidade sempre tem que ser no pouco. Porque se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então não tem a ver com quanto está entrando, com quanto está saindo, com quanto você ganha, com quanto você tem, de talento, de tesouros, de tempo. Tem a ver o quanto você é fiel em cuidar disso. Um bom mordomo sabe disso. Então você para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar que todo mundo tem uma oportunidade que você não tem, porque você está perdendo a tua quando você está cuidando da dos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, interessante é que a quantidade que foi colocado sobre a nossa vida, porque tem uma outra coisa. Talvez você não reclame que é pouco ou que é muito, mas você está dizendo que você não é capaz de fazer, você não é capaz de cuidar, você não é capaz. Então você começa a ter agora uma grande justificativa que todo mundo fala: eu tentei. Sabe, eu tentei ser um bom marido, eu tentei ser uma boa esposa, eu tentei ser um bom filho, eu tentei ser um bom pai, eu tentei ser um bom empresário, eu tentei ser um bom funcionário, eu tentei ser um bom crente, eu tentei. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você tem que parar de tentar e começar a ser. Jesus nos chamou para ser, porque o que Ele colocou sobre a nossa vida e tudo que está ao seu redor é segundo a tua capacidade. E isso é a mordomia do reino. Então eu tenho que entender o seguinte: eu tenho tempo, eu tenho talento, eu tenho tesouro, eu tenho relacionamentos, eu tenho influência, eu tenho responsabilidade, porque uma das coisas que um bom mordomo tem é responsabilidade. Eu sei que Deus é Senhor de tudo, então eu tenho um conhecimento de tudo isso, e sei que o que Ele colocou na minha vida, eu sou capaz de cuidar da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque a mordomia também existe a cobrança, a prestação de conta. Um dia a conta vem. E na hora que a conta chegar, queridos, você vai ter duas ações: ou subtração ou adição.
Ou Deus, ou melhor, multiplicação, nem adição é. Deus vai multiplicar sobre a tua vida, ou Deus vai tirar aquilo que você tem. Na verdade, não é que Deus vai tirar o que você tem. Por exemplo, se você não educa teu filho, então você não foi bom mordomo em relação à educação, amém? O que acontece? O filho cresce, agora o que ele faz? Pai, eu não quero saber de você, você não me educou, não fez nada comigo, então é o seguinte, eu vou fazer isso. A conta veio, o filho se tornou um filho rebelde, porque no dia que você tinha que ensinar, você não ensinou. No teu casamento, a conta vem, você deixou de ser um bom marido, tratou com grosseria a tua esposa. O que acontece? Um dia ela falou assim, olha, não é certo, porém, eu arrumei um que me trate bem. Aí a conta vem, você fala assim, poxa, o que eu fiz? Você não foi um bom mordomo. Então você vê que quando nós falamos de finanças do reino, ele abrange toda a nossa vida, porque se eu sou falho em uma área, eu sou falho em todas, principalmente nas finanças, amém? Agora, na outra palavra nós falamos sobre Mamon, e Mamon, o que é Mamon? É um espírito maligno que opera em cima das riquezas. Ah, pastor, isso aí não está na minha vida. Assiste lá e você vai ver que você precisa ser liberto de Mamon, Por quê, querido? Porque Mamon, ele torna as nossas vidas escravas da riqueza. De verdade, quantos de nós aqui somos escravos do trabalho, escravos do dinheiro? Quantos de nós aqui perdemos a alegria quando o bolso está vazio? Quantos aqui não conseguem sorrir quando não tem nada dentro da sua geladeira? Aí você fala assim, mas o que é isso, pastor? A gente tem que sorrir quando não tem nada? Querido, a questão não é do que não tem nada. A questão é que eu sorrio porque agora é a oportunidade de Deus fazer um milagre. Eu não tenho que ter dinheiro para ter coisas, eu tenho que ter um Deus que cuida de mim. É bem diferente isso. Posso ouvir um amém? Então o que você precisa? Já pensou Jesus virar para você e falar, ei, vocês não precisam de Jesus, vocês precisam de dinheiro. E como nós aprendemos, não é o quanto você ganha, mas a forma que você administra o que você tem. Então nós falamos que o Mamon, esse espírito maligno, ele escraviza as pessoas e fazem as pessoas só serem felizes, viverem pelo dinheiro, viverem pelas riquezas, pelo sucesso. E aí qual é o processo? Deus, ele vira o meio para a gente alcançar as coisas na nossa vida. Deus nunca pode ser o meio para que você alcance alguma coisa. Ao contrário, as nossas coisas devem ser o meio para servir a Ele, para honrar a Ele, para que Ele se agrade. Está entendendo? Posso ouvir um amém? Isso faz sentido? Se você está me entendendo, de verdade eu queria muito que você entendesse. E que tudo isso que nós estamos falando aqui é algo que vai transformar a tua vida. Não é algo que vai te convencer de algo, mas mudar a maneira que você tem vivido, sabe? Escravo de Mamon. E hoje eu quero falar, o tema do nosso sermão dentro das finanças é a prova, É o dízimo com revelação. Muitas pessoas têm conhecimento, têm informação, mas não têm revelação. E quando você só anda com conhecimento e informações, você não consegue ser completo. E a palavra de Deus diz que, por exemplo, a paciência tem que ser completa. Então, se você não sabe ter uma paciência completa, a sua paciência é imperfeita, então o resultado é imperfeito. E então termos conhecimento, informações, não nos torna perfeitos, mas ter revelação é quando algo está revelado, está claro, é compreendido de uma forma verdadeira. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhum aspecto que possa de alguma forma dizer assim, não é tão certo isso, ou mudou, vamos pensar de uma outra forma. É inquestionável, irrevogável. Então eu tenho uma revelação. Muitas pessoas falham nessa questão do dízimo, porque elas não têm, elas só têm conhecimento. Elas sabem que é uma 10ª parte, elas sabem que tem que fazer isso, elas sabem tudo isso, porém elas não têm uma revelação no coração, tá? Então eu quero hoje, através da palavra de Deus, que você acesse essa revelação, que o Espírito de Deus possa falar na tua vida. De verdade, se você está aqui pela primeira vez, ou nos assistindo pela primeira vez, fala assim, mas a primeira palavra que eu ouvi de Deus é dízimo, pastor. Deixa eu te falar, é o suficiente para mudar a tua vida. Vamos começar pelo caminho certo. Eu lembro que quando eu me converti, a minha conversão foi muito radical. Eu entrei na igreja, um nóia, eu entrei na igreja, um drogado, e saí dali um homem de Deus, amém? Naquele exato momento eu fui transformado. E uma das coisas que nunca
eu parei para falar assim, mas por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que dar? Que não sei o quê. É como se aquilo já estivesse dentro de mim. Aquilo, fazer, dar o dízimo, entregar o dízimo, é algo que era natural para mim. Eu nunca tive problema com isso. Meu coração nunca teve dúvidas disso, eu sempre tive clareza. Isso é vontade de Deus. Ele quer, por isso eu vou dar. Amém? Então, não importa se é hoje o primeiro dia que você está na igreja, ou se é um velho de casa, já está há muito tempo. O que importa é que Deus está falando hoje ao teu coração e Ele quer mudar a tua vida. Amém? Primeira coisa, então vamos consertar aqui. Ninguém aqui vai dizimar, tá bom? Porque dizimar é errado. Dizimar é matar todo mundo, é aniquilar. Nós vamos entregar o dízimo. Então não fala, eu vou dizimar, né? Senão você vai ser preso. Né? Você vai entregar o dízimo, vou dar o dízimo. Dizimar não, amém? Quantos aqui já passaram uma situação dessa? Por exemplo, todo mundo já estudou aqui, glória a Deus, aleluia, espero que sim, né? E você chega na sala de aula e de repente está aquele alvoroço, está aquela bagunça, o povo correndo, folhando o livro, folhando o caderno, e todo mundo correndo, e você... O que está acontecendo aí, né? Tipo, você fica na cabeça, meu Deus, o que é isso? Esse povo está tudo doido, segunda-feira, o pessoal já está todo agitado. E aí você pergunta para o seu coleguinha de classe, fala assim, o que está acontecendo? Ué, você está sabendo? É prova de matemática, né? Aí você, o quê? Prova de matemática? Meu Deus, que não sei o quê, é prova. E aí você começa a ficar preocupado, você fala, ixi, agora eu dancei porque não deu tempo de estudar, como se você fosse estudar, né? Mas aí você fala, eu nem estudei. Quantos aqui já foram pegos de surpresa na prova assim, começaram com a perna tremendo, porque né, não foi pego... Não estava preparado para isso, né? Glória a Deus. Então você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Prova é algo que nos deixa meio assim, assustado, né? Sim ou não? Quem paralisa quando fala, vou ter uma prova para você? Quem? Levanta a mão quem paralisa aí. Bom, quem não levantou, vou fazer uma pergunta. Você aí que não levantou? Levantou rapidinho, né, meu irmão? Você vê que pastor, eu não consigo nem levantar a mão. Bom, de verdade, provas, elas nos pegam e muitos, elas são inesperáveis, né? Você não está esperando e de repente vem a prova, vem essa questão. E aí você, até né, no meio da prova, você vai lá para o professor e fala assim, ô professor, é prova mesmo hoje? Eu não estava nem sabendo, né? Nem estudei, do tipo... Talvez o professor tenha misericórdia de mim e fala, vamos fazer o seguinte, cara, já que você não estudou, vamos passar a prova para a semana que vem, né? A gente sempre tenta dar um jeitinho diante das provas, sim ou não? Não é? Bicho, meu Deus, como você é esperto, né? Aí o professor fala assim, cara, sem chance, vai lá e senta. Mas professor, o problema é seu, se você não acertar, você vai ser reprovado. E não tem ideia, a prova é isso na nossa vida, né? Então, aqui, quantos recebem, né, um salário mensal? Né? Diga amém. Quantos recebem um salário quinzenal? Diga, não? Ninguém? Bom. Quantos recebem um salário semanal? Quantos recebem esporadicamente, conforme vende, conforme trabalha, conforme né, dentro do seu empresário? Legal, glória a Deus. Quantos nunca recebem aqui? Levanta a mão. Viu? Que Deus mude a tua vida em nome de Jesus hoje, viu? Amém? Mas toda vez que você recebe, querido, você entra nesse teste, nessa prova. Toda vez que um dinheiro, um valor chega em tuas mãos, você está agora passando por uma prova. E que prova é essa? A prova de mostrar para Deus de verdade quem você adora, quem é o Senhor da tua vida, quem é que tem colocado o dinheiro, o fruto, quem tem sustentado você. Então, toda vez que nós recebemos algum dinheiro, seja qual for, querido, você entrou exatamente na prova e agora você precisa tirar nota 10 ou as coisas vão dar ruim. Faz sentido? Então, quando você recebe algo, você está respondendo a Deus realmente quem é adorado, quem é importante, né? E como nós respondemos isso? É só ver para quem vai primeiro o teu salário. É só ver para quem você tira ali o seu dinheiro em primeiro lugar. Quem você coloca como primeiro na sua listinha de dívidas, ok? Amém? Então, se está lá mais as suas preocupações, mais as suas dívidas, você está adorando a você mesmo e as suas necessidades, você é dono de tudo isso, e glória a Deus por entender assim. Mas como eu disse, eu quero que você abra o coração, querido,
porque como o assunto é dinheiro, e quando a gente fala de dinheiro, as pessoas temem e querem esconder. O pastor quer fazer uma lavagem, o pastor quer de alguma forma mostrar um caminho. De verdade, minha intenção não foi essa, não é essa. Minha intenção é te ensinar a ser liberto e ter uma vida financeira estável. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. A palavra de Deus nos ensina sobre riquezas, e o nosso Deus é um Deus rico, que sustenta, que cuida de nós, que cuida da nossa vida, e você precisa experimentar disso, sabe? Talvez você não concorde, talvez você tenha vários pensamentos, e de verdade, se você tem alguma rejeição à palavra de Deus em relação a dinheiro, você vai ter também em relação a outras coisas que a palavra de Deus também diz. E deixa eu te falar, entre a sua opinião e a opinião de Deus, eu fico com a opinião de Deus. Amém? Entre a maneira que você enxerga as coisas, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha um ensinamento, aprendeu alguma coisa, mas a pessoa que ensinou, o fundamento que trouxe, sabe, eu tenho certeza que ele está morto e apodrecendo dentro de uma cova. Ou ainda está vivo ainda, mas não muda nada a vida de ninguém, não morreu por ninguém. Aquele que está me ensinando, ele morreu pela minha vida, deu a vida por mim, ressuscitou ao terceiro dia, e você vai lá ver a cova dele, está vazia, porque ele é vivo e verdadeiro. Então, o que eu estou trazendo aqui não é só uma questão de vamos falar de dinheiro. Não, é uma coisa muito espiritual, querido, que mostra a minha fé. Você crê na verdade da palavra, então a palavra ela tem que nos ensinar, ela precisa fazer a diferença na nossa vida. Posso ouvir um amém? Malaquias 3, capítulo 6, ele fala da seguinte forma. Então, de verdade, todo preconceito arranca agora, porque senão você não vai entender o que Deus está falando no teu coração. Toda rejeição em relação a essas coisas, diga assim para Jesus: Senhor, eu permito que o Senhor fale no meu coração sobre isso. Eu quero abrir mão da minha maneira de pensar, da minha maneira de enxergar, mas quero ter os olhos que o Senhor tem. Me ensina sobre as finanças do teu reino. Amém? Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Malaquias 3, versículo 6 diz assim: de fato, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados. Vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então vamos entender alguns princípios aqui desse texto. Primeiro, Deus nunca muda, tá? A palavra de Deus é uma só. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Tudo que Ele decreta, Ele determina, Ele vai até o fim. Então uma das coisas que Deus determinou sobre as nossas vidas é a questão do dízimo, de entregá-lo, né? E Ele está falando então aqui: eu, o Senhor, não mudo. E Ele está falando para quem isso? Talvez você diga: mas Ele está dizendo isso, pastor, para Israel, para aquele povo. Deixa eu te mostrar uma coisa, querido. Nós precisamos entender que nós somos herdeiros em Abraão, não em Moisés, porque Israel foi fundada depois de Abraão, lá para Moisés. Então nós temos que entender para quem que ele está falando isso. Por isso vocês, descendentes de Jacó, neto de Abraão. Então para a igreja, para nós, não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados. Por quê? Ele trouxe decretos. O que são decretos? Nós já vamos falar. São princípios de comportamento comum. Então existem coisas que são comuns de todos aqueles que são de Deus partilharem, se comportarem, viverem, praticarem. Amém? E ele fala: voltem para mim e eu voltarei para vocês, né? Uma coisa que nós temos que entender é que no livro de Malaquias, desde o capítulo 1 ao 4, Deus está restaurando a sua igreja. Deus ele está trazendo o povo de volta. No capítulo 1, ele restaura a fé da igreja. Nós estamos falando dos sacerdotes, da questão, ele vai trazendo ali para os sacerdotes voltarem-se a ele. Da mesma forma, no capítulo 2, ele está restaurando a família, a estrutura familiar. E no capítulo 3, ele está restaurando a estrutura financeira. E no capítulo 4, ele define assim: voltei, estou fazendo grandes coisas no meio de vocês. Amém?
Então vamos voltar aqui. Malaquias 3, capítulo 7, ele diz assim: mas vocês perguntam, como nós voltaremos? Né? Tá, tudo bem, estamos longe da questão financeira, Deus ele não está sendo o centro da nossa vontade, como voltaremos? No verso 10, ele responde, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o que ele vai fazer para aqueles que estão entendendo isso? A bênção, e vejam, se não vou abrir as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão aonde guardá-las. Aí ele fala no verso 11: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus está falando aqui? Ele está falando para a gente voltar. E como vamos voltar ao Senhor? Trazendo o dízimo, dando o dízimo, não dizimando ninguém. Amém? Glória a Deus. É hora da gente dizimar? Não, é hora da gente entregar o dízimo, dar o dízimo. Então, como nós voltamos? Trazendo o dízimo. E muitas pessoas, elas entendem essa questão de dízimo de uma forma totalmente errada, e elas querem fazer do jeito delas, e existe um padrão, existe uma forma correta de se fazer, existe um sentimento porque eu faço, e nós queremos aprender isso nessa noite. Por exemplo, aonde eu tenho que dar o dízimo? Porque, sabe que eu já ouvi falar, a pessoa já vieram para mim, pastor, eu dou o dízimo. É, legal, cara, glória a Deus. Não, então, sabe o que eu faço, pastor? Eu compro 10 cestas básicas e vou lá na favela e dou para as pessoas. Deixa eu te falar, isso não é dízimo. Você está pegando dinheiro teu e fazendo o que você quer com ele. Você não está dando dízimo. Ah, pastor, eu pego e ajudo não sei quem. Não, isso não é o dízimo. Isso é uma oferta, menos o dízimo. Sabe por quê? Imagine que você trabalha para mim, amém? Glória a Deus, e eu pago bem, beleza? Amém? Quem quer trabalhar para mim? Dá um glória a Deus aí, bom. Tá, aí no dia do seu pagamento, eu vou virar para você e falar assim: olha, eu vou te dar só metade, tá? E as outras a outra metade, eu comprei algumas coisas para as pessoas que estavam precisando, que você é uma pessoa boa, né? Você é caridoso, você é enjoado, eu comprei coisas boas, pode ficar tranquilo, tô só a metade. Você vai ficar feliz? Por quê? Ué, você não é bom? Vaga bem, né? Você vai ficar com raiva, eu sei disso. Então assim, e às vezes a gente quer fazer do dinheiro de Deus, você quer direcionar para onde está indo, querido, isso não é dízimo. O Senhor está dizendo aqui, tragam um dízimo, aonde? No templo, no depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Então, em outras palavras, nós estamos falando assim, você tem que dar o dízimo na onde você se alimenta. Então, se você não é membro dessa igreja, está assistindo a gente, se é membro de outra igreja, você não tem que dar o dízimo onde você se sente bem, aonde não sei o quê, mas na onde você está sendo tratado, aonde você é cuidado, aonde é a tua casa, aonde é a tua família. É nesse lugar que você tem que entregar seu dízimo. Amém? Glória a Deus. Beleza. Ele fala assim, que Deus nos dará bênçãos abundantes e cresceremos. E você tem uma ideia, a questão das bênçãos, de verdade, eu quero saber quem está vivendo isso. Os teus celeiros não terão espaços para guardar. Você tem um celeiro na tua casa? Quem já tem um celeiro? Tem mesmo? Eu tenho um celeiro. Eu apresentei uma conta de um banco meu, falei: Senhor, essa conta aqui é o meu celeiro, então ela tem que estar cheia ao ponto de não caber mais dinheiro dentro dela. Amém? Ela nunca fica vazia, gente, é coisa de outro mundo, glória a Deus, amém? E ele fala, impedirei que as pragas devorem suas colheitas, porque sabe o que acontece? Muitas pessoas conseguem alcançar as coisas, conquistam as coisas, mas as portas do fundo, o saco está furado, e tudo que entra se perde, tudo que entra se quebra, se acaba, há um devorador, e de repente você vê, não está dando mais certo. Vamos voltar ao versículo 7 aqui. Então Deus ele vai fechar as portas de trás também. No verso 7 ele diz assim, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Então fala, decretos. Decretos quer dizer um princípio de um comportamento comum. Por exemplo, se eu te der um presente, o que você vai dizer para mim? Não é comum? É um decreto, um princípio de um comportamento comum. Se eu te convido, você foi na minha casa, bateu na porta,
oi pastor, oi meu irmão, entra aqui, o que você vai falar? Muito bem, seu povo educado, né, vocês, né? Então, isso são decretos de comportamento comum. Então, para nós que somos moradores dos céus, que confiamos em Deus, escute comigo, né? Deus está dizendo que isso, dar o dízimo, entregar o dízimo, é um decreto, é um início, é um comportamento comum entre nós. Não é algo para que eu e você temos que perder horas e horas falando disso para te convencer que você tem que fazer isso. Não é essa a intenção. É algo que deveria ser comum e simples. É lógico, é óbvio. Mas a gente gosta de negociar, a gente gosta de fazer do nosso jeito, porque em tudo, nas outras coisas da palavra, nós também estamos fazendo. Só que quando nós falamos de dízimo e oferta, isso se torna visível, se torna palpável, se torna condenado. Por quê? Porque você, quando está num relacionamento e trata mal a sua esposa, ou sua esposa te trata mal, talvez vocês ainda tenham argumentos do tipo, não, mas eu estou certo por causa disso e daquilo e não sei o quê. Mesmo estando errado, você ainda consegue se safar. Você consegue ainda trazer alguma resposta, fazer o engano sair como verdade. E isso é um ensinamento satânico do diabo, né? Você pode entender que quando você conta muita mentira, ela se torna uma verdade. Já ouviu falar sobre isso? Bom, não é o que eu quero falar, porém é uma verdade. Então, quando nós estamos falando de dízimo, fica óbvio, eu dou ou eu não dou. Ou eu faço ou eu não faço. Então, é claro para você entender o princípio. E se você não consegue ser fiel nesse, que é pouco, você não vai ser fiel em nenhuma outra área na tua vida. De verdade. O dia que seu casamento estiver ruim e aparecer uma oportunidade muito boa, você abandona teu casamento. O dia que você estiver numa situação onde o princípio de Deus tem que ser estabelecido e você vai sofrer dano por esse princípio, você abandona o princípio. Você mente, você engana, você cobiça, você inveja, você fala mal. Então, queridos, aqui aponta de verdade para a forma que nós estamos nos relacionando em todas as áreas da nossa vida. Se eu não consigo ser fiel nisso aqui que é fácil, eu não vou ser fiel em nenhuma outra coisa. Posso ouvir um amém? Então nós não podemos esquecer o princípio do senhorio. Tudo é do Senhor. Então o Senhor, Ele colocou sobre a nossa vida. Quem coloca dinheiro sobre nós? Quem sustenta a tua vida? Você fala isso. Você declara que o Senhor é quem tem te abençoado. O Senhor é quem tem te sustentado. Só que se isso estiver só da boca para fora, se você não tiver a fé, ela precisa ter ação. A fé precisa ter atitude. Se você não tem uma fé com atitude, com ação, com um posicionamento, a sua fé é morta, querido. Querido, a parte mais objetiva que nós temos aqui em relação a demonstrar a nossa fé é entregar o dízimo. Porque aqui você vai medir várias coisas. Se o dízimo não é primícias, nós temos um testemunho do Vlad. Levanta a mão, Vlad, que ele recebeu, ele ouviu essa mensagem, ele ouviu essa palavra, ele foi ensinado aqui no discipulado. E ele era de outros ministérios. Ele falou: pastor, eu nunca tive seriedade com isso. Sempre eu deixava por último. E sabe, meu salário nunca dava até o fim. Muitas vezes eu deixava de dar porque não tinha, não sobrava. Mas aí eu fui ensinado e eu falei: eu quero viver isso, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero experimentar dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, dessa provisão de Deus. E aí ele falou que a partir de que ele foi ministrado, isso foi em novembro do ano passado, ele começou a fazer com seriedade. Ele começou a fazer, ele entendeu o propósito, ele começou a dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, estou aqui, tua parte. E ele disse para mim, eles estão noivo, ele, levanta a mão, querida, bem alto, lê, tá bom, aí, Vlad, Deus é muito generoso com você, glória a Deus por isso, aleluia, né, e com você também. E ele falou assim: AP, nós precisamos casar, nós precisamos ter a nossa... Eu já cobrei isso para eles precisam casar mesmo, rápido, né? Ajudem, orem por eles, né? E ele pegou e falou assim: AP, agora, depois que eu comecei a dar o dízimo, já no mês seguinte, começou a sobrar o meu dinheiro,
Eu comecei, eu fiz como primícia. Foi a primeira coisa que eu tirei da minha vida, foi essa questão. De Deus vai ser primeiro, não vai ser último. Porque eu confio nele. Ele é o meu provedor, ele é o meu sustento. E aí, como primícias, ele fazia isso. Ele falou que no primeiro mês ele já teve dinheiro sobrando. No segundo mês ele já juntou dinheiro para o apartamento e também já consegue ajudar algumas pessoas ao redor dele. E ele falou que desde então, todos os meses, sobra dinheiro. Se vocês precisarem de dinheiro, fala com o Vlad, ele está aí para dar. Mas ele é um homem de Deus e ele vai escutar de Deus se é para dar para você, não é, Vlad? Muito bem. Né? Glória a Deus. Percebe, queridos, já está havendo milagres. Então, lutar contra isso não é só a questão do dinheiro, você vai lutar contra um monte de coisa na Bíblia. Se você é um jovem solteiro, de verdade, e você tiver arrumar um namorado ou uma namorada, e ela não for ter os princípios de Deus, vai dar ruim já, mas na hora que ela sugerir uma noite maravilhosa, caliente com você, você vai largar os princípios de Deus e falar assim, eu vou para cima, porque você não consegue ser fiel nem no dízimo, você não vai ser fiel em nada mais. Faz sentido? Então é um princípio comum, é sempre reconhecer Deus em todas as nossas conquistas. Então quando eu faço isso, eu estou falando, Deus, foi o Senhor que me deu, é o Senhor na minha vida, e eu não vou brincar com isso, não tem lugar no meu coração para uma dúvida, vai faltar, sabe, porque você vai começar a arrumar argumentos para poder errar. E de verdade, todos os seus argumentos vai ser assim, Senhor, eu não confio em você. Senhor, o Senhor não é suficiente para sustentar a minha vida. Senhor, o Senhor é um pobre de maré. Não é? É assim que a gente diz quando a gente pega e guarda o dízimo ou paga outras contas com medo de não dar o dinheiro. O problema é que no verso 8, ele diz assim, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Então, no verso 9, ele traz uma palavra que nós acreditamos que o Senhor nos livrou de toda a maldição, amém? Mas aqui é algo muito interessante, porque quando você não faz isso, quando você não dá o dízimo, você rouba a Deus, e ele está falando, vocês estão debaixo de grande maldição. Vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê, queridos? Por que o Senhor está dizendo isso? Sabe, uma coisa que as pessoas ensinam errado, elas falam assim, se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Você vai ficar amaldiçoado. As coisas não vão dar certo na tua vida. E esse é o ensinamento errado. Tá? Porque não é que vai ficar. Já está. Todos aqueles que não praticam estão debaixo de uma maldição. Qual maldição, pastor? A maldição de não confiar que Deus é aquele que sustenta tudo em nossas vidas. É essa maldição. Então não tem como você experimentar da bondade, do amor, da graça de Deus na sua vida financeira, porque você mesmo não acredita que Ele pode fazer isso. Por isso é uma maldição. Por isso você está debaixo, não é algo ruim que está vindo agora, cobrando você, porque você não fez, mas é a prova que você não crê, é a prova tua que você está dizendo, para os céus, para o inferno, para tudo que existe das pessoas ao redor, para as testemunhas da nossa vida, que você tem um Deus que sustenta todas as coisas, mas você não crê, não confio. Por que não, pastor? Porque eu não tenho coragem de fazer isso. Por isso uma maldição. Você precisa quebrar isso. Você precisa tomar uma postura diferente. Deus sustenta ou não a tua vida? Deus pode ou não cuidar de você? É fé. O Senhor falou, se nós tivermos fé, nós iremos mover as montanhas do lugar. Sabe, tudo já está liberado. Só que eu preciso declarar aquilo, eu preciso ter um posicionamento em cima daquilo. Então, se eu creio, eu preciso entregar, sim ou não? Eu preciso me entregar. Eu creio, Jesus, que o Senhor sustenta a minha vida. Então, a prova que eu creio é essa. Obrigado, Senhor. Está aqui. Essa é a minha fé
Não tem mais maldição, está quebrado, porque é pela fé que nós somos salvos. Romanos fala sobre isso. Se creres do coração e confessares com a boca, será salvo. Então a fé não é só um conhecimento que eu preciso falar, eu preciso crer no meu coração. Atitude, ação, postura, posição. E agora eu confesso, eu declaro, eu faço, eu ando naquilo. Eu concordo com isso. Eu acredito no Senhor, que Ele é aquele que sustenta. E isso, querido, vai ser na sua vida, no relacionamento, sua vida amorosa. Vai ser a fé que você acredita que Deus é contigo na tua saúde. Você vai ter que andar em tudo. Então, se você não crê nessa coisa que você pode provar com a sua atitude, como você vai crer nas outras? Então, entregar o dízimo é uma questão de eu passar por uma prova. Toda vez que você recebe um valor, você está na prova, para mostrar realmente onde está a tua fé. Amém? Então Deus não está lançando maldição. Deus não está falando isso, né? Ao contrário, nós já estamos num lugar desse. Sabe uma coisa que é interessante? Que Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus nos ama muito e não irá forçar você a servir ou acreditar nele. Ninguém aqui, se eu falar para você, vai, dá o dízimo, você pode falar, isso é assalto, pastor. E eu vou preso. E não podemos fazer isso. É um livre-arbítrio, é um direito de escolha tua. É você que decide, sabe? Porque um amor genuíno oferece liberdade, querido. Então você tem direito de escolha, né? Não sei se você já assistiu filmes românticos, eu tenho certeza que sim. E na maioria deles, o amor é tão grande da pessoa que ela prefere ficar sem a outra para que a outra seja feliz, de tanto que ama, né? E eu acredito que o amor de Deus é tão grande por nós que Ele não quer aprisionar ninguém, falar, você vai ter que me amar e acabou, ponto final. Ao contrário, Ele te dá liberdade, Ele mostra para você que Ele é bom, Ele é suficiente na tua vida, Ele é tudo por você, porém você deve amá-lo. Vamos voltar aqui. Então Deus está dizendo que Ele quer remover a maldição. Você então decide remover a maldição através do dízimo ou não. Então dízimo é uma prova. A palavra dízimo na Bíblia, querido, ela tem um significado, ela tem o nome masrá, né? É a palavra original em hebraico. É literalmente 1/10, né? Então às vezes a gente pergunta, né? Por que 10%, pastor? Né? Por que isso? Como eu disse, algum tempo atrás, existia muito, o pessoal acessava muito o Facebook, sim ou não? Né? Uns 10 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, não, 15 não, 10. Os Facebook era moda, era tudo. E lá, um dia, vendo essas bobeiras, sabe aquelas que eles chamam hoje de meme, né? Eu acho que é isso. Tinha lá uma faixa de uma igreja. Aqui o dízimo é 7%. Uma loucura isso, que coisa horrível. E do lado tinha uma outra igreja, escrito, aqui é 6. Né? Sabe, eu não estou aqui para isso, para dizer se é menos ou não, para simplesmente ver o teu dinheiro, querido, não tem nada a ver. Nós estamos aqui para falar a verdade. O Senhor estabeleceu a 10ª parte. Não é 6, não é 5, não é 9, não é 9,8, é a 10ª. Fora disso, você não está dando dízimo, você não está entregando o seu dízimo. Amém? Então, agora você me pergunta assim, na Bíblia tem alguma coisa, pastor, que diz a 10ª parte? Não tem nada que prove que tem que ser 10. Porém, a gente pode entender o contexto, né, da 10ª parte. Como? Por exemplo, se nós analisarmos o número 10 na Bíblia, ele tem a ver com prova, com teste. Toda vez que aparece esse número 10, algum teste, alguma prova está acontecendo. Por exemplo, o número 7 representa o quê? Vocês já ouviram falar sobre isso? Perfeição. O Senhor fez o mundo em quantos dias? E se fez e tudo perfeito, completo, perfeito, perfeição. O número 12, ele representa governo, né? Quantas tribos tinha Israel? Governo. Quantos apóstolos Jesus chamou? Governo, né? O pessoal que ia ali fazer as coisas. O número 10 já representa o teste. Por exemplo, quantas vezes o Egito foi provado? Quantas vezes Faraó foi provado? Quantas pragas foram liberadas para Faraó? Prova.
certo? Quantos mandamentos tem? Prova, teste para você obedecer, certo? No deserto, o povo quando saiu do Egito e foi para o deserto, quantas vezes ele foi provado? 10, Números 14, vai lá ler, você vai entender isso, né? Deus estava bravo ali com o povo, querendo destruir todo mundo. Moisés fala com ele, não, Senhor, não faz isso. E aí Deus pega e fala assim, então tá, por 10 vezes eu provei esse povo, eu testei que não fez nada, só tal fulano e tal fulano vai entrar na terra prometida. Então está falando, né? Daniel, por exemplo, quantos dias Daniel pediu para mostrar para o governo lá da Babilônia que o que eles comiam era muito melhor do que os outros? Prova, o teste, 10 dias. Nos deixa dar 10 dias, nos dá 10 dias. Você vai ver que nós vamos ficar mais saudáveis do que os outros. Então, 10 ele está sempre apontando para a prova. Por exemplo, quantas virgens foram testadas? Né? 10 virgens. Outra coisa, a igreja de Esmirna, ela foi provada por quantos dias? Em Apocalipse está falando, 10 dias passará uma prova, ok? Quantos jogadores de futebol tem o time do Corinthians? Não, aí é só brincadeira, era só uma pegadinha, né? Tem 11, não tem 10 não. Tá certo que nós jogamos com 10 e a gente ganha, beleza, mas tá bom. Mas assim, querido, então o 10, ele está mostrando o teste, uma prova, né? Então a resposta é o seguinte, não é a questão do 100, Deus está falando para você, uma prova, que prova é essa que Ele lança sobre nós? É como quando eu dou o dízimo, quando eu entrego o dízimo, eu estou dando uma resposta para Deus assim, Senhor, eu acredito que o 100% que o Senhor colocou na minha mão, que o Senhor confiou na minha vida, tá? Veio de Ti, e a prova disso, o teste disso, é aqui, tô sua parte, tô seus 10%. Então eu estou ali, passando por essa prova, sendo testado e dizendo, está aqui tua parte, Deus. Amém? Vamos lá, eu quero mais, uma outra resposta. Através do dízimo, eu dou a Deus a minha adoração, eu dou a Deus a minha gratidão. Estou falando, Senhor, eu sou muito grato a Ti, obrigado por isso. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por o sustento que o Senhor tem colocado na minha vida. Então não é só palavras, eu estou ali formalizando, eu estou concretizando o que eu creio. Amém? Então quando nós aceitamos a prova, nós provamos Deus. Interessante, né? Porque não é provar a Deus no sentido, quero ver se você faz. Porque isso é arrogância. Isso é prepotência, ok? Não é dizer para Deus, quando nós fazemos a prova, o Senhor, Ele diz, fazei prova de mim e provai que eu sou bom. É a questão de experimentar de Deus, é Ele permitindo, Deus diz assim, ó, eu aceito a prova, agora você vai provar de mim. Então quando eu provo, eu faço a prova, eu provo da bondade, eu provo do amor, eu experimento dessa graça. Não é uma coisa, então vamos ver se Deus é verdadeiro. Querido, Deus não está pondo a verdade dele em jogo, em questão, nunca vai fazer isso. Ele é absoluto, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente. Ele nunca quer, a disputa aqui é, né, se eu vou falar a verdade ou não. Então faz isso, se o Senhor vai fazer, não, não é isso. Ele está falando assim, experimenta, ousa, e você vai começar a experimentar da minha bondade, você vai começar a experimentar do meu amor, você vai provar de mim, amém? Glória a Deus. Então, talvez você fale assim, mas pastor, o senhor disse no começo que as maldições foram quebradas na cruz. Eu entendo, querido, que as maldições foram quebradas na cruz, mas deixa eu te falar uma coisa, depois que você se converteu, que toda maldição foi quebrada sobre a tua vida, você nunca mais pecou? Pecou ou não? Ué, mas não foi quebrado o pecado na cruz, não foi arrancado? Calma aí. Depois que você se converteu, você nunca mais ficou doente? Ficou doente? Mas não foi arrancado na cruz do Calvário toda doença, toda enfermidade? Aí talvez você dê um bug, mas é mesmo, né, pastor? O que acontece? Você esqueceu, querido, nós temos que se apropriar. Eu não tenho mais pecado sobre a minha vida. Não é mais para eu pecar. A enfermidade não tem mais poder sobre o meu corpo. Eu preciso me posicionar, uma questão de posicionamento. Na vida financeira também é a mesma coisa. Se eu não me posiciono, se eu não me coloco num lugar assim, eu creio nisso, eu estou atraindo a maldição para a minha vida. Amém? Agora, alguns dizem
que o dízimo, ele só valeu no Antigo Testamento, e as pessoas querem provar isso, né? Em outras palavras, alguns dizem que o dízimo não é bíblico para a igreja neotestamentária, para nós que hoje estamos no período da salvação, que ele era só para a antiga aliança, no Antigo Testamento. Então, se você já ouviu falar nisso, se você talvez concorde com isso, se você está me ouvindo hoje, e talvez seja a sua linha de raciocínio, permita eu te mostrar que isso não é verdade. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa, né? O que a Bíblia diz realmente sobre o dízimo. Gênesis 14, 18. Então, Melquisedeque, onde está Melquisedeque? No livro de Hebreus, ele tem referência a Cristo. Ele está falando do sacerdote, tá? Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão fez o quê? Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, Gênesis 28, 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, muitos dizem que não dão dízimo porque ele está debaixo da graça e não da lei de Moisés. Mas nós estamos falando aqui de Abraão, 500 anos antes da lei ser estabelecida, antes de Moisés aparecer, já estava operando o dízimo. E não teve aqui nenhum ensinamento de algum homem dizendo: olha, vocês precisam dar o dízimo. Por fé, querido, por revelação de que Deus é aquele que está pedindo, decretou, né, um princípio comum, simples, que nós devemos fazer: entregar o dízimo. Tá, nós temos Jacó, falamos de Jacó, 400 anos antes da lei. Mas se a gente quiser mais ainda, ir mais longe, nós vamos mais para trás, 2.500 anos antes. Abel sacrifica, ele dá o dízimo do seu melhor, como primícias. Tá? Não tem ninguém ali falando que estava fora da lei ou dentro da lei. Mas tudo bem. Então o dízimo na lei de Moisés é um princípio de comportamento comum, um decreto, uma ordenança. Levíticos 27, verso 30 diz assim, olha: todos os dízimos da terra, sejam de cereais, sejam de frutas, das árvores, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Tá? Deuteronômios: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhe deu por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem algum dos primeiros dízimos, primeiros frutos de tudo que produziram a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dê, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês devem ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, casa do Senhor. Então nós estamos pegando textos aqui, mostrando para nós que isso é muito importante, e Deus quer muito além da lei. Ok? Deuteronômios 26, verso 12: quando tiverem separado o dízimo de tudo, quando produzirem, né? No verso 14: não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, ou seja, enquanto estive em dificuldade financeira, nada retirei dela enquanto estiver impuro, não usei para financiar o pecado. Em outras palavras, querido, ele está dizendo aqui que o povo saiu, e aí alguns ali passaram por dificuldades. E de verdade, querido, quantos de vocês são tão piedosos, tão misericordiosos, tão bondosos, que quando alguém vira para você e fala assim: olha, eu preciso dar o dízimo, mas é o dinheiro da conta de luz, é o dinheiro do leite dos meus filhos, é o dinheiro de não sei do que é tão importante, do remédio, que se a minha mãe não comprar, ela vai morrer. E aí, o texto está mostrando que mesmo nas dificuldades, eles foram fiéis no dízimo. Sabe? E quantos de nós, quando olha para uma situação dessa, a gente fica tão comovido e fala assim: não, querido, vai lá, paga a sua luz, compra o remédio, compra o leite, com esse dízimo, Deus entende. Deixa eu te falar, querido, isso é errado.
Porque você não está ensinando uma pessoa a viver o princípio da palavra. Ao contrário, você está prejudicando a vida dela. Você está concordando com o erro, você está concordando com ela que Deus não é o suficiente na vida dela. Você deve ensinar o princípio, você não deve ter esse sentimento de dó. Ao contrário disso, se você é tão bonzinho, se você é tão misericordioso, tão piedoso, por que você não paga a conta? Por que você não compra o leite e fala, vai lá, entrega seu dízimo, e está aqui o dinheiro do seu leite, está aqui o dinheiro da sua conta, porque aí sim você está agindo certo. Nós estamos contribuindo com as pessoas crescendo. É porque sabe como você enxerga o dízimo? Como um dízimo dado para homens, como só o homem ganhando, nunca vendo que Deus é o sustento da tua vida. Faz sentido? Fala assim, é forte, pastor, mas é verdade, querido. Amém? Então a gente começa a pensar, não, é que quer ver? Vão te mandar embora da empresa, mês que vem você não vai ter salário, você tem que ter sua reservinha, e aí? Tira o dízimo da minha rescisão? Tira o dízimo de tudo isso? Não, é só você está entendendo, querido? Você começa a lutar, você nunca teve Deus na sua vida como Senhor e provedor da sua vida. Se você tem medo disso, se esse tipo de assunto ainda bate no teu coração, então o Senhor está nos ensinando nessa noite. Ele quer mostrar para nós que não existe uma situação onde a gente pode quebrar isso. Princípio é princípio, é um decreto. Amém? Tá, tudo bem. Vamos pensar que então, você ainda não acredita que é para o Novo Testamento, você acredita que é só do Antigo. Então, se Jesus pedisse para você entregar o dízimo, você daria? Se Jesus falasse, olha, vocês precisam entregar o dízimo. Porque, de verdade, né? A salvação só que Ele te deu não é suficiente, né? Já não é tão suficiente. Sabe, Jesus, o Senhor me salvou, mas isso não é tão suficiente para eu entregar o dízimo para o Senhor, né? Para eu ajudar a tua casa. A salvação é uma coisa tão boba, mas tudo bem, vamos deixar a salvação de lado. Vamos para Mateus 23, verso 23, e diz assim, ó. Já que a salvação não é suficiente para você ser uma pessoa que entrega o dízimo, não um dizimista, tá? Mas um que entrega o dízimo, certo? Vamos para Mateus 23, 23. Jesus está falando com os fariseus. Olha o que ele fala para os fariseus. Ai de vocês, mestres. Mateus está no Novo Testamento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora, olha o que Jesus fala. Então ele está dando uma bronca nos fariseus. Ele está falando, vocês ficam dando dízimo até da folha de hortelã, do cominho que vocês criam, que não sei o quê, mas não fazem isso. Não são misericordiosos, não são justos, não são fiéis. Vocês têm que parar com isso. Ele está falando para eles. Aí olha o que ele diz, vocês devem praticar estas coisas. Olha o texto, acompanhem comigo. Vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? Misericórdia, justiça e fidelidade. E aí ele continua, sem omitir aquelas. Qual aquela? Dar o dízimo da folha, do hortelã e do cominho. Então Jesus ele está dizendo que nós não devemos só dar o dízimo. Porque muitos que eles estavam fazendo, já que eu dou o dízimo, eu não preciso ter misericórdia, eu já estou fazendo de muito, eu não preciso ser justo, eu não preciso ser fiel. Isso é ser hipócrita. E tem muitos hipócritas dentro da igreja, que não dão dízimo e não são fiel, e nem têm misericórdia, e nem são justos, e estão aí, ó, todo bonitinho. Fala, Jesus, abençoa minha vida. Eu te amo tanto, Jesus. Canta canções que, meu Deus do céu, são canções tão celestiais, tão poderosas do que você está declarando. Mas é tudo hipocrisia, porque na verdade a gente não vive nada disso. Sabe, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar de lutar com as coisas de Deus. A gente precisa se entregar a Ele de todo o coração. E o dízimo é um decreto de princípio comum, que deveria de ser natural no nosso meio. Deveria ser, nós fazermos isso com muita espontaneidade.
porque isso está apontando para aquilo que eu confio. Sabe, Hebreus capítulo 5, verso 6, olha o que ele fala. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus está dizendo de Jesus. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora olha o que está escrito em Hebreus 6, verso 20. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando sumo sacerdote. A questão é, Jesus chega diante do Pai e fala: todo mundo pecador, porém eu morri por eles, eu sou sumo sacerdote, eu respondo a eles, eu estou agora cobrindo o pecado deles, eu estou agora pagando o erro deles, eu estou agora resolvendo o problema da humanidade. Então ele é o sumo sacerdote, né, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Os textos aqui estão fazendo referência a Cristo. Então, se nós entendemos que o primeiro dízimo que Abraão entregou foi lá para Melquisedeque, o sacerdote, Cristo agora é o sacerdote, ao qual estamos fazendo menção no Novo Testamento, que nós devemos continuar entregando o nosso dízimo. Existe um sacerdote. Para quem você dá o dízimo? Para Jesus. Vamos, eu vou perguntar de novo. Para quem que você dá o dízimo? Muito bom. Tá, pastor, mas Jesus não vem pegar o dízimo na minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão você está arrumado, que você não dá, né? Como que Jesus ia pegar? Bom, vamos lá. Hebreus 7, verso 8. No primeiro caso, olha só, ele está falando dessa questão do sacerdote, de entregar o dízimo. No primeiro caso, quem recebe o quê? São quem? Então quem recebe o dízimo que você entrega para Jesus? O homem. Está entendendo? Homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Então você dá o dízimo para o homem, mas quem recebe é Jesus. Amém? Então para de falar, não, é o homem que fica pedindo. Querido, olha o texto que está dizendo. Você dá o dízimo para o homem, mas quem recebe é Cristo. Amém? Então nós vemos claramente isso, né? Que o dízimo é bíblico, não só no Antigo Testamento, mas no Novo. Então fala para o teu irmão aí: ei, irmão, o dízimo é bíblico. Então nós entendemos que o dízimo é uma prova, é bíblico, e para nós finalizarmos, que a gente estamos caminhando aí para o final, o dízimo também é uma bênção, querido. Amém? Sabe, todos os meses, quinzenas, semanas, dias que você recebe algo, você está passando por essa prova. Então, é uma vacina. O dízimo, ele é uma vacina contra a autossuficiência. Porque quando você não faz isso, você está dizendo assim: eu me viro, Deus, pode deixar comigo. Você é autossuficiente. E nós falamos que a autossuficiência na semana passada, lembra? O que é? É estar debaixo desse espírito chamado Mamon. Você está no controle das coisas. Então, quando você não faz isso, você está declarando. Sabe, é lembrar que os seus 90%, com a bênção de Deus, vai mais longe que os 100. Né, Vlad? O Vlad é prova disso, como nós falamos do testemunho dele. E ele conseguiu experimentar disso, ele conseguiu entender e tem vivido isso. Não só ele, como muitas pessoas aqui. Sabe, talvez você diga assim, que você recebe 900 por mês, e aí é muito pouco. Outros falam que recebe 3 mil por mês, e também falam, é muito pouco, por isso que eu não consigo dar. Outros recebem 15 mil por mês, e também falam, é muito pouco, eu não consigo dar. Outros 300 mil, e também falam que é muito pouco e não conseguem dar. Deixa eu te falar, não tem nada a ver com o valor, querido. Tem a ver com o teu coração. Eu gosto de falar bem do Léo, o Léozinho. Quando ele começou aqui na igreja, 10 anos atrás, ele e a Arielle, a família, a vida deles era muito humilde. E se você olhasse para a vida deles, eles não tinham condições de nada. Eu faço a conta bem rápida, ele ganhava acho que 850, 800 reais. Que o patrão dele era terrível, era ruim, mas o patrão dele está sendo transformado, glória a Deus por isso. Está mais generoso, estou brincando, está aqui com a gente. Mas assim, ele ganhava pouco, ganhava 800 reais, e ele virou para mim e falou: pastor,
Eu conheci ele bem nesse período, ele não era crente, não era cristão, nem ele, nem a Arielle. E ele falou, eu engravidei minha mulher. Minha mãe tem um quarto lá na casa dela, eu vou morar lá. Eu falei, não senhor, você vai alugar uma casa, você vai se virar. Quem mandou você fazer coisa errada? Agora você vai assumir. Mas pastor, meu dinheiro não dá. Deus vai te abençoar. Seja fiel. E de verdade, queridos, quem conhece a história deles sabe o quanto eles são prósperos. Sabe, todos os dias, na época que era difícil, vamos olhar para a situação dele, R$850, vamos fazer uma conta bem rápida, ele pagava R$400 de aluguel, 50 de água e luz, 450, sobrava quanto para ele? 400, certo? O dízimo dele era quanto? 10ª parte, vamos lá, vocês têm que fazer conta, 85, 400 menos 85, quanto que era? 315 sobrava para eles, beleza? Quem come com R$315? Mas tudo bem, vamos pensar que era quantos anos atrás? Quantos anos tem a Heloísa? 9 anos atrás, R$315. R$315, ele tinha comida na casa dele, ele estava pagando o aluguelzinho dele, R$315, ele ainda, sabe o que ele fazia? Ele dava dinheiro para outras pessoas. Com um pouquinho dele, todo culto, eu via ele ofertando, eu via ele dando 20, 15 reais para alguém. Sabe, é pouco, mas mesmo com pouco, ele fez com que isso se tornasse muito. Percebe? Hoje eu tenho certeza, o salário dele deve ter 4 a 5 vezes mais. Se não tiver, eu estou já declarando, amém? Em nome de Jesus, o que ele estava ganhando? 5 vezes 8 é quanto? Já está 5, tem que aumentar mais um pouquinho. Sabe, querido, Deus é generoso, Deus cuida. Então, não é o valor, é o coração. E você precisa ser transformado nisso, tá? Uau, se você fala que não tem o suficiente para você dar o dízimo, você nunca vai ter. Amém? Interessante que independente de quanto você ganha, a porcentagem é justa. Vai custar o mesmo, não importa o quanto ganhamos. A postura que você vai ter vai ser sempre igual. Sabe, e para nós finalizarmos, Israel estava em crise. Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. E o rei Ezequias percebe isso. Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4. E ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudéssemos dedicar-se ao Senhor, né? Então o rei Ezequias percebe que estava uma crise em Israel, e ele fala, poxa, a adoração está parando, os sacerdotes, os levitas não estão mais dedicando ao Senhor, não estão fazendo as coisas, está faltando dinheiro, o povo não está dizimando, o povo não está entregando dízimo, dizimando não, entregando dízimo. E aí agora ele lembra da palavra, Malaquias 3,10, como é o conserto, como é que arruma isso? Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então, querido, o dízimo vai trazer o quê? Benefício à casa do Senhor, amém? Por exemplo, você não está sentado numa cadeira, eu acredito que essa cadeira está muito confortável, tá? Se ela tiver algum defeito, você avisa os meninos para a gente poder mandar arrumar, ok? Por exemplo, os seus filhos estão nas escolinhas, a gente tenta de uma forma mais confortável colocar eles na escolinha lá, para eles ficarem sendo ensinados, receberem uma palavra, ter um conforto, por mais, e olha que estava apertado, a gente fez umas mudanças aqui, né, Douglas, para aumentar as salas aí, que estava todo mundo encurraladinho numa salinha que tem lá no fundo, depois você pode ir lá dar uma olhada, e eu falei, não, isso aqui não é justo, mais de 30 crianças, uma em cima da outra, pisando na cabeça da outra, enfim, bom, perdão aí, se seu filho foi marcado por marcas de tênis em algum momento, mas a gente quer aumentar isso. Então, o dízimo na casa do Senhor, ele traz benefícios, sim ou não? Tá, a gente pode falar da luz, a gente pode falar que aqui tem um ar-condicionado, a gente pode falar do sistema de televisão aqui que a gente está gravando, o som que é gostoso, não é aquela coisa horrível, sabe? Os banheiros estão limpinhos, sim ou não? São benefícios, tá? Se a gente for parar de falar de questão de custo, sabe quanto custou uma libertação? Quanto custa uma cura de uma enfermidade? Quanto custa um livramento de uma depressão? Vamos botar preço nessas coisas?
As pessoas pagam quantos? Aí milhões e milhões, cara, para receber, para ter uma terapia de casal, para restaurar o casamento, para saber administrar a vida, para ter direção do que fazer, do que investir. As pessoas gastam. Mas na casa do Senhor você tem recebido isso de graça. Deus tem te abençoado. Então, quando nós damos o dízimo, nós temos que entender, sabe, querido, que tem muita coisa aqui que não dá para pôr preço, né? E muitos acham que não deve dar o dízimo. E isso, talvez você já pensou assim. Quando já pensou ou já falou alguma vez, pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Eu já falei. Eu já falei. Quem já falou? Levanta a mão comigo, só para eu saber. Isso, obrigado. Os sinceros da casa. Mas tudo bem, você que não levantou, está escondidinho, mas já pensou também, né, que pastor é ladrão, né? É só o pastor pôr um carro diferente aí que você vai falar, tá vendo? Não é? Blindado, aí ó, tá vendo? O coração. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pastor é ladrão, mas você que não dá o dízimo também é ladrão, porque a Bíblia diz que quem não dá dízimo rouba a Deus. Então nós é parceiro, beleza? Né? Não, na verdade eu estou brincando, gente. Que eu não sou ladrão mesmo, mas você é. Você não dá, filho, a Bíblia está falando. Quem não dá o dízimo é ladrão. Não é isso? Não é? Vocês me roubam. Aonde? Quando eu não dou o dízimo e oferta. Sabe, na verdade nós lemos um texto mais acima sobre os hipócritas. Na verdade, você é o mais hipócrita de que tudo. Sabe por quê? Porque você não dá o dízimo, você luta contra isso, não faz uma oferta, mas você usa da cadeirinha aí que você está sentando. Você fica aqui com a luzinha que está, alguém aqui, o dízimo de alguém está pagando essa luz. Não é verdade? O dízimo de alguém está pagando o ar-condicionado, está pagando aquilo que você está usufruindo aqui. O cafezinho, toma café. Nossa, gente que está na televisão, nós servimos café de graça aqui nesse lugar. Sabe, alguém deu o dízimo para você aproveitar disso. E você dizer, cara, que não, tá ruim. Tá, vamos pensar diferente? Pensa num restaurante que você gosta muito. Já pensou? Agora chega lá, senta, pede para o garçom descer tudo que você gosta de comer, come, se delicia daquilo, aproveita tudo que tem lá e sai e vai embora, sem pagar. O que vai acontecer? Vai dar ruim, não vai? Sim ou não? Posso ouvir um amém? Pessoal do fundo aí, posso ouvir um amém? Por que lá você paga? Porque você é beneficiado, sim ou não? Então, se você não está dando aqui, alguém está te tratando mal aqui? Deus está deixando de fazer as coisas na sua vida por causa disso? Não, nos Estados Unidos, você sabia que todo garçom recebe gorjeta? E alguns brasileiros foram para lá e eu ouvi essa história, achei muito interessante. E foram comer no restaurante. E aí comeram, viram que o garçom estava tratando muito bem, que legal. Ele falou, não, os americanos são chiques aqui, né? Eles são muito educados, Beleza. Aí acabaram de comer, pagaram, veio a notinha, pagou a conta, eles levantaram, e o garçom estava de costas, eles levantaram e foram embora. Quando eles estão saindo na porta, assim, no meio da rua, o garçom sai correndo atrás deles. Seus mãos de vaca, que não sei o que, começa a falar, cadê a caixinha, cadê a gorjeta? Porque é normal lá dar gorjeta, quem não dá gorjeta é xingado, está errado, ok? Imagina então você indo embora aqui, irmão, cadê o dízimo, a oferta, irmão, seu pilantra? Sabe, vamos voltar para o rei Ezequias aqui, tudo bem. Eu só quero dizer isso porque se você não tiver se Deus não for o suficiente para você fazer isso, pelo menos entenda do que está acontecendo aqui. Sabe, a gente precisa aumentar o reino de Deus. O que tem sustentado, tem feito muito bom. Só que nós precisamos levantar mais homens com a mesma verdade. Nós precisamos levantar mais pessoas. Nós precisamos aumentar os ministérios. E tudo isso vai depender do que você está fazendo.
se eu não me engano, em Amós, ou alguns dos profetas menores, eles falam assim, olha, as casas de vocês é super luxuosa, mas a casa do Senhor está toda acabada. Ageu, obrigado, Bruno. Sabe, a gente está se preocupando tanto com a nossa vida é tão maravilhosa, e o reino? E a palavra? E aonde nós vamos levar o evangelho? Deixa eu te falar, querido, uma coisa para você, 20 anos que eu sirvo a Deus, foi 20 anos abrindo mão da minha vida, e dando tudo que eu tenho aqui. Mesmo, não é a questão de ser pastor, quando eu não era tudo, minha esposa está aqui, minha filha estão aqui, a gente vive a vida entregue para o Senhor, e não é para retribuição, mas que a gente entendeu esse chamado. Você precisa entender isso. Você é chamado para isso. Deus quer te abençoar. Deus quer, sabe, nós temos palavras e eu sei que essas palavras serão cumpridas sobre nós. De prosperidade, de bênção, sabe, não haverá falta. As pessoas vão olhar para os irmãos dessa igreja e todos aqueles que estão debaixo dessa verdade e vão falar: como vocês são abençoados. Porque é uma verdade. Porque é um propósito dele. E vai sair daqui, eu já falei, vai sair da tua vida. Vamos voltar para Ezequias. Então Ezequias vê tudo isso, ele entende todo esse processo e ele fala: vamos trazer os dízimos. Aí olha lá, Crônicas 31, verso 5. Assim que se divulgou essa ordem, que eles tinham que trazer o dízimo, os israelitas deram com generosidade. Presta atenção. Oferta e dízimo não pode ser sem ser generoso. E generosidade, querido, as pessoas elas confundem muito essa palavra, como só um fato de obediência ou de fazer algo. Ser generoso é ir além do comum. Então eu não chego para Deus e falo: toque teu dízimo, o senhor não pediu? Toma. Eu chego aqui, Senhor, obrigado pelo dízimo. Eu quero ser generoso. Obrigado, porque o Senhor me deu essa porta de emprego. O Senhor me deu a oportunidade e a verdade revelada ao meu coração para que eu faça isso aqui. Eu devolvo os seus 10%. Olha, um dia o pastor Luiz, ele aprendeu sobre dízimo, nós ainda não era pastor, era num outro ministério. E lá os envelopes ficavam no murinho, um monte de envelope assim. E na hora da oferta o pessoal ia lá, pegava o envelope e trazia. Não ficava nas cadeiras assim. E ele precisava dar um dízimo de R$98. Eu acho que é esse o valor. R$98. E ele tinha uma nota de 100. E como ele é muito certinho, o Luiz, né? Ele falou: Senhor, não posso dar 100. Não pelos dois, porque o dízimo é 10%. Eu tenho que pôr 98 no envelope. E ele falou assim: então eu vou fazer o seguinte: no próximo culto eu te trago o seu dízimo, Senhor. Eu vou guardar o dinheiro, não vou gastar, e no próximo eu trago. Só que alguma coisa ficou incomodando ele. E aí o pessoal foi lá, pegou o envelope, todo mundo fez oferta, estava acabando já o louvor. Na hora que eles iam recolher o gasofilastro, o Luiz pegou e, incomodado ali pelo Espírito de Deus, falou: tá bom, Deus, eu vou te dar os 100. O Senhor me perdoa por causa dos dois que está indo a mais, mas eu vou te dar os 100. E foi lá. Quando ele pegou o envelope, sabe o que tinha no envelope, queridos? Uma nota de R$2. E Deus falou para ele na hora: olha, se você tem se preocupado em fazer algo perfeito para mim, eu mais ainda em te devolver o que é teu. Sabe, isso é muito espiritual, gente. Deus está olhando para isso. Deus está olhando os momentos da prova da sua vida. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, mas se não aprendemos isso aqui, não tem relacionamento. Dízimo é relacionamento. Amém? Então é ser generoso. Então, olha lá, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam na cidade de Judá, também levaram dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Então olha só, ele anunciou o decreto para trazer o dízimo e ofertas, porque o país de Israel estava em crise.
O rei entende isso, chama, lembra da mensagem de Malaquias, traz o decreto. No terceiro mês, depois do decreto feito, já existia uma pilha de oferta enorme, de tanta generosidade que aquele povo tinha. No verso 8, quando Ezequiel e os seus oficiais chegaram e viram a pilha de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Olha que interessante. Então o rei Ezequias, como um bom líder, ele vê que seu país está em crise, estuda os decretos, traz, convoca, ele atrai o quê? A bênção de Deus. Porque a palavra de Deus diz: fazei prova de mim. E olha que interessante, ele se preocupa com isso. No verso 9 ele diz assim: Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre as ofertas. Ele foi lá e falou: e aí, como é que estão as ofertas? Como é que está acontecendo? No verso 10, o sumo sacerdote, por quê? Porque Ezequias estava preocupado, porque ele viu tanta coisa, tanta oferta, e ele falou: o povo deve estar passando fome, o povo deve estar passando necessidade, porque eles amam tanto a Deus que eles estão dando tudo que tem para cá, para a gente poder arrumar o Israel, e trazendo o dízimo na casa do Senhor, e eles devem estar passando por alguma dificuldade. Mas olha no verso 10, o sumo sacerdote Azarias, da família de Zadaque, respondeu: desde que o povo começou a trazer, desde quando? Que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, olha a resposta: temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta grande quantidade que vocês estão vendo, essas pilhas, é o que sobra. Sabe, se nós entendermos como igreja, a grande riqueza disso, eu sei que o meu dízimo individual atrai a bênção de Deus para a minha vida, mostra a minha gratidão por Deus. Mas se a igreja, o corpo, entender essa verdade, a nossa casa, os nossos vizinhos, irmãos ao redor da gente, o bairro, a cidade de Barueri, o estado de São Paulo, o nosso país será abençoado por Deus. Entende o mistério? Talvez você, como um bom mordomo, precisa começar a mostrar para as pessoas que você é fiel nisso, que você acredita com muita convicção nisso. E se nós como igreja entendermos isso, e nós como igreja começarmos a atrair a bênção de Deus no propósito de que outras vidas sejam abençoadas, de que a nossa nação seja abençoada, querido, nós vamos transformar esse país. Olha o poder que tem a igreja. E quando olharem para a tua vida, vão falar como que você tem de sobra. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. De novo, o que eu quero não é te convencer, mas trazer uma revelação de Deus ao teu coração sobre o dízimo. Não pode ser algo que você luta todos os dias para fazer. Tem que ser algo que você age naturalmente. E de verdade, agir naturalmente, você não vai depender de Deus tocar o teu coração para que você faça isso. É uma decisão sua, é uma escolha tua. Pai, eu confio em Ti. E a partir de hoje, isso vai ser um princípio em minha vida estabelecido e ponto final. É essa a maneira que eu vivo, sabe? É uma forma que eu posso mostrar para Ti que eu confio. Então, se eu posso, eu quero fazer isso. Queria que você fechasse os teus olhos, abrisse teu coração e fosse muito sincero com Deus. Se você é aquele que nunca praticou isso e não concorda com isso, mas hoje ouviu essa verdade, teu coração está mudado, diga para Jesus: Senhor, eu aprendi hoje. Se você é aquele que todo mês briga com você, espera, paga todas as contas para ver se vai sobrar para dar, também diga isso para Jesus: Senhor, eu sou aquele que não confio plenamente, eu ainda tenho medo.
mas quero ser curado nessa noite pelo teu poder. Se você é aquele dizimista e ofertante fiel, ou melhor, se você é aquele que dá o dízimo e é um ofertante fiel, diga para Jesus: Senhor, obrigado por revelar isso no meu coração, mas revela no coração do meu irmão que não sabe isso hoje. Intercede por ele. Clama por ele. Se você é aquele que até hoje sempre teve vontade de fazer isso, mas nunca sobrou, sempre teve medo, hoje o Senhor te chama para ter um passo de ousadia. Ele está falando: fazer prova de mim, e você vai começar a experimentar da minha bondade. Peça perdão do que ficou para trás. Fala: Senhor, me perdoa por eu errar muitas vezes, mas a partir de hoje eu quero começar algo novo, diante da tua revelação, diante da tua verdade, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, que a tua palavra agora entre no coração, que não haja negócios, Deus, com mamona em nossas vidas, que nós não tenhamos medo, Jesus, da sua provisão, porque tu és fiel e verdadeiro, tu és um bom Deus, e o Senhor traz a provisão. O nosso sustento vem de ti, não vem das mãos humanas, não vem do que esse mundo dá, não vem da economia deste mundo, não vem da economia do nosso país, ela vem de ti. É o Senhor o nosso provedor. E hoje nós queremos se arrepender. Nós queremos arrepender-se diante de ti, converter, mudar a mentalidade nossa, para que a gente ande nessa verdade. E concordamos com a tua palavra. O dízimo é um decreto de princípios comum. Vamos fazer isso de uma forma natural. Eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda Jesus bem forte. Libero sobre a tua vida bênçãos financeiras, amém, querido? Começa a receber isso no teu coração com alegria, porque o dom da administração está sendo derramado, o dom de controlar, de domínio próprio está sendo derramado, para que você receba mais do Senhor. Sabe, a prestação de conta está vindo para esse período, e você tá vendo, Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo suas atitudes, e Ele está falando assim: servo fiel, fiel no pouco, no muito te colocarei. Está vindo coisas, Deus está trazendo riquezas próprias sobre a tua vida, em nome de Jesus, próprias para você. Por quê? Porque você está sendo fiel com aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. O teu posicionamento é: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Amém? Pai, leva teu povo para casa em segurança, guarda-os debaixo das suas asas no poder do teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. Todos digam: amém. Vai na paz, querido, Deus abençoe.